Bora, Rafael, separei um trecho aqui do programa Resenha da ESPN com o Fábio Santos e o Fábio Luciano falando aí sobre a cavadinha do Memphis Depay. O Fábio Luciano, que jogou há 2 anos atrás no Corinthians e era um especialista em cobranças de pênalti. Liga só no que ele falou. E também o Fábio Luciano. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informações, notícias pós-jogo aqui no canal pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, vamos de fato ou fake, porque, pô, vamos pra uma polêmicazinha que a gente gosta. Jogo do Corinthians sábado em Mirassol teve uma boa. Fato, Dionisito, fato ou fake? Vamos para profundos conhecedores de Esporte Clube Corinthians Paulista, os Fábios, Luciano e Santos. Falar da cavadinha do Memphis. Num primeiro momento, nem tanto do gesto técnico, da decisão em fazer isso aí. Nada a ver também, pessoal dos jogadores do Mirassol irem bater no Memphis. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Isso aí não precisa, isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pergunta do fato ou fake é a seguinte. Fabinho, você que estava lá até o final do ano retrasado. É fato ou fake que, ao bater desse jeito um pênalti com a camisa do Corinthians, o Memphis, apesar de ser bem esperto, marqueteiro em alguns momentos, ainda não sacou do que o corintiano realmente gosta? É fato ou fake? Não, é fake, Play. Ele sabe muito bem aonde ele tá desde o primeiro momento que ele chegou, né? Ele sabe do tamanho do clube, sabe tratar muito bem o torcedor, da responsabilidade que ele tem. Eu acho que essa maneira de bater o pênalti, eu acho que é um recurso que ele tem, que ele já bateu, não foi 1, 2, 3... 8 vezes e essa é a segunda vez que ele perde. Às vezes já errou, já fez, não foi desrespeito em momento algum, até porque o jogo tava 0-0, não tava 3, 4-0. Ele bateu bem, né? Bateu bem. O Walter foi bem. O goleiro foi bem. Eu não gosto dessa maneira como ele efetuou o pênalti, mas você tem que respeitar a decisão. Você tem que respeitar a decisão do cara. Ele achou que era o momento de fazer aquilo e quem tem que cobrar ele é o treinador, que se não gostou, os próprios jogadores, se acharam que foi responsável ou não. Mas é um cara irreverente, que ele tem essa maneira dele de jogar, ganhando, perdendo, e eu acho que tem que ser respeitada essa decisão. E ele já vai ser cobrado por ter perdido o pênalti, independentemente da maneira como ele bateu, né? Mas como você falou, não tem nada a ver o pessoal do Mirassol achar que foi desrespeito. Eu acho post no Instagram. Muito pelo contrário. Isso por la grandeza de Memphis, né? Que Exato. Fica mais acessível aos rivais. O André, o louco está aqui, no Louco Abreu, né? Me mandou mensagem na hora. Na hora. Eles acham que são Louco Abreu. Se mais ninguém é Louco Abreu. O cara não escapa uma, né? Ele é foda, cara. Pô, bater de cavadinha aí em Mirassol é mole. Quero ver na Copa do Mundo. Isso mesmo. Isso mesmo ele falou. Final do Campeonato Carioca também ele bateu assim, fez. Final contra o Flamengo, né? Acho que o cara que, lógico que você chama uma responsabilidade, né? Se você faz, logicamente você é exaltado, mas quando perde você é cobrado, né? Mas acho que nessa questão, eu acho que assim, deu pra perceber isso aí. Quando o Memphis perde o pênalti, você vê, tipo, o cara fica até envergonhado, né, cara? Sabe, assim, você percebe na fisionomia dele que mudou, né? Meio que fica sem graça, né? Então é isso, assim, Mas bateu bem, né? Bateu bem. A gente já viu vários pênaltis dele bem dessa forma, enfim. Então não é uma coisa que ele fez, só porque é o Mirassol e a gente olha porque é um time menor, enfim. Não é, acho que não é essa a questão, porque ele já bateu em jogos muito maiores na Europa. Se assim tivesse batido... Se o Louco errasse esse pênalti na Copa do Mundo, ele seria crucificado, obviamente, por ter errado um pênalti tão importante daquele, mas a maneira como ele bateu, você acha que mudaria muito ou não? Ele só bateu daquele jeito para ser diferente. Porque ele queria ser diferente, queria glória, não queria fazer o gol, queria passar para a história. O que você ia fazer? Esses malucos têm essa... O que você ia fazer com ele se ele perdesse? E talvez até hoje não falaria mais com ele, não olharia mais na cara. Exatamente. É porque passa isso, né? Pero de uma maneira irresponsável. Agora ele foi o Lucas de verdade. Voltou. Não, esse é o Lucas verdadeiro. Esse é o Lucas verdadeiro. Olha que ele fala, pô, mas será que é o Lucas esse? Esse foi o Lucas de verdade. Não. Nunca mais falaria com ele, lógico. Não, porque, claro, quando ele assume essa responsabilidade, em outro momento, o jogo decisivo, né? Ele treinou assim? Sempre treinava assim. Então pronto, é o jeito do cara bater. Eu acho ainda que, além de ser um recurso muito bom, de quem sabe fazer só, né? Que são poucos,
sempre tem algo de ser diferente, né? De mostrar talento. Também não dá pra treinar de mostrar personalidade. Né? Qual goleiro, então? Até eu pego o pênalti de cavadinha, se eu souber que o cara vai dar cavadinha. Não, mas se o cara a cada 3 bater um de cavadinha no treino, eu fico parado. Mas é que passa essa imagem realmente, quando você faz a cavadinha, da irresponsabilidade de não estar levando a sério aquele momento. Passa isso. Se todo jogador que tá ali falar que não passou isso na cabeça, eu acho que é mais querer ser diferente. É ser diferente. O ego de querer ser diferente. É. Jogador. O ego de mostrar tenho personalidade, eu sou foda, faço diferente. Nunca. Nem bateu o pênalti, imagina de cavadinha. Eu batia por obrigação mesmo. É muito comum camisas 9 não serem bons batedores de pênalti, né? Eu fiz muitos gols de pênaltis, né? Até pra ser artilheiro. Mas se você me falar, bate lá, se tiver outro... O Memphis, no final das contas, até participou do gol do Corinthians, né? Sim. O Corinthians fez 1-0, talvez esse pênalti não mudasse, se tivesse entrado, mas não mudasse. Mas estamos de acordo, André, que se esse pênalti fosse batido do mesmo jeito por outro jogador de Corinthians, ninguém de Mirassol reclamaria. Sim. Eu acho que a figura de Memphis que ficou tão grande que também genera mais sensibilidade, né? Para bem e para mal, né? Sim. O que aconteceu de novo no Corinthians foi a primeira vez que o Memphis perdeu um pênalti, mas o que é recorrente é o time tomar gol. Voltou a tomar gol todo o jogo. Tá ali na mesma média de gols sofridos, o Dorival Júnior, do trabalho anterior, do trabalho do Ramon e do Emiliano Dias. O Félix Torres, nesse jogo, voltou à condição de titular, ao lado agora do Kaká. O Kaká até fez esse bonito gol. Depois um gol anulado, ele falhou feio, deu sorte que o gol acabou sendo anulado por impedimento, né? Foi impedimento? Agora não tô lembrando. O terceiro gol do Mirassol, acho que foi impedimento, né? Não, eu acho que tem um toque de mão, né? Tem um toque de mão. Foi uma mão, uma mão, toca no braço do jogador do Mirassol. Mas isso aí já nos acréscimos do jogo. O que acontece com a zaga do Corinthians que não toma jeito, Capita? Eu acho que enfim, são duas questões. É um time que chega em um determinado momento do jogo e se desarruma coletivamente, então começa a ceder espaços que não estava cedendo, por exemplo, no primeiro tempo. E também tem a questão individual, né? Acho que a partir do momento que o time vai se desorganizando, vai criando uma instabilidade nos jogadores e os caras começam a errar, e aí fica muito nessa questão individual, né? Então aí o torcedor olha muito mais para o erro individual do que a questão coletiva. Mas na minha opinião as duas coisas acontecem. O Corinthians, ele, em muitos jogos, ele tem uma organização, enfim, ele sofre um gol ou não sofre, aquilo começa a ser perdido, aquela organização tática, e aí pela qualidade dos jogadores, pelo nervosismo, enfim, começam a aparecer erros individuais e, enfim, são números que chamam a atenção. O Corinthians sofre muitos gols, né? Acho que é o time que mais sofreu gols. Depois do Juventude é a zaga mais azar. Mas no ano, né, dos times da Série A, parece que é o time que mais sofreu gols no Campeonato Brasileiro. É o segundo, né, colocado atrás do Juventude. Enfim, que isso não pode acontecer, com todo o respeito ao Juventude, mas o Corinthians tem peças muito melhores para que as coisas funcionem. Então é isso, assim, para mim é uma questão coletiva, que tem muito trabalho do Dorival, mas também tem erros individuais e isso fica claro dentro do jogo. Foi a primeira semana mais difícil do Dorival Júnior no comando do Corinthians. Ele começou com 2 vitórias, né? Na semana passada, um empate em casa pela Copa Sul-Americana contra o América de Cali. O Corinthians agora joga em Montevidéu na quinta-feira. Nosso Fábio Santos vai comentar esse jogo que é ganhar ou ganhar contra o Racing uruguaio. E depois ainda vai precisar ganhar do Huracan na Argentina. E essa derrota pro Mirassol, a primeira do Dorival. Vamos falar do Memphis Depay? Informação que eu tive, tá? Em relação ao Memphis, é que ele treina sim a cavada. Tá. Treina bastante a cavada. Me falaram que todas as vezes que o Memphis treina pênalti, ele tenta a cavada. E os goleiros do Corinthians se dão mal com ele. Tá? Então, eu critiquei o Memphis, né? Ainda acho que não era o momento da cavada ali. Entendeu? A cavada é brilhante, se entra, todo mundo ia estar chamando de craque, tudo ia. Não vou ser hipócrita. E se perde pau na máquina? Também. Cara, a cavada, não adianta querer também pautar a opinião sobre a cavada. A cavada em si, ela é um extremo, ela é radical. A cravada é radical. Como a cravada é tanto radical que quando alguém dá uma cavada, os caras querem bater, querem brigar, igual sábado. A cavada é tão radical que os comentários vão ser radicais. Eu admito isso. Se o Memphis tivesse feito, eu ia falar, caramba, o cara joga muito, hein, velho? Porque é o seguinte, o cara cavou na certeza que o cara não ia pegar. Aí eu ia elogiar.
Por que não? Ia rasgar elogios. Cara diferente. Perdeu. É louco, tá maluco, respeita o clube, não é hora, sem noção. É assim. É assim. É assim. Acho que a gente também tem que parar de ser hipócrita nesse mundo. Né? Ah, se fizesse o gol, vocês iam elogiar. Eu ia elogiar muito, ia rasgar elogios. Vai pagar até um café pra ele. Mas a cavada é radical, filho, é uma decisão radical. Você escolheu cavar, acerta, porque você vai virar herói. Perdeu, é vilão. É vilão. Entendeu? Não tem como. Não tem como, meu amigo. Não tem que esse papinho, não. Agora, eu também não sou desonesto. Poderia ficar quietinho, se eu não gostasse do Memphis, ficaria quietinho, não daria a informação que eu tô trazendo pra vocês. O cara treina a cavada. E os goleiros do Corinthians se dão mal. Cara, a verdade é que o Memphis se deu mal porque era o Walter, né? Porque se fosse um goleiro veterano, se fosse o Cássio, né? Se fosse um goleiro mais jovem, igual o do São Paulo, Rafael, se fosse o goleiro do Santos lá, esqueci o nome dele, Brazão, cara, é caixa. É que o Walter é macaco velho, é esperto e tem físico ainda. Se fosse o Muralha, era gol. Entendeu? Ele se deu mal porque era o Walter. Faltou conhecimento de quem era o goleiro. Chegar assim pra ele e falar assim, ó, Memphis, não cava não que ele é bom, velho. Esse cara é diferenciado. Não cava não que é perigoso. Entendeu? Deixa pra cavar no outro jogo. Então é isso. Agora, ele tentou cavar e não deu certo, mas ele treina, tá, gente? Ele treina e essa é a informação que eu tenho, hein? Samir Biduzinho de ponta, ele tem velocidade. Cara, eu tenho falado sobre isso, né? Eu acho que dava pra escalar o Bidu na segunda linha, entendeu? Eu jogaria assim hoje. Tá? Eu não teria emprestado o Fagner. Eu faria uma linha de 4, a primeira linha com Fagner e Anceleri, a segunda linha com Mateuzinho e Bidu. Os dois atacantes na frente, por dentro, Carrídio e, sei lá, mais um volante marcador ali, o Martínez ou o Ranieri. Jogaria dessa forma. Eu acho que o Dorival tá errando muito em colocar jogadores lentos pelos lados. Não dá, velho. Entendeu? Não dá. E muita gente se enganou com o tal do... do Thales, né? Que quando entra, né? Quando entra, você sabe, né? Entendeu? Os ombros mágicos. Ó. E eu não sei se você já reparou, quando aqueles ombros vem o Hugo, não sei se tu já viu isso, de repente o Hugo aparece, aí o ombro tá assim, ó. Quando o Hugo aparece, meu irmão, é uma velocidade. Outro dia eu vi num jogo, não sei se tu reparou, o Thales teve que compor. Então quando ele teve que compor, ele tava do meio campo para trás. Quando ele chegou perto do Anceleri, o Hugo tava ameaçando sair, que era uma bola recuada. O ombro mexeu, quando o Hugo apareceu na ponta da área. O ombro fez assim, ó, no meio do jogo. Não sei se tu viu isso. Vocês viram isso daí ou não? Hein? Vocês viram? Quando o Hugo aparece, o ombro mexe mais rápido ainda, velho. É uma loucura isso, entendeu? Sempre que eles são do Rio, são amigos, né, velho? É uma loucura esse negócio, tá? Samir, analisa as táticas do Dorival. Eu não vi um time tão engessado tecnicamente desde a época do Carille, Silvinho e Tonhão nas linhas fixas. Cara, o Dorival comandou o Corinthians em 4 jogos. Novo Horizontino, Inter, América de Cali e Mirassol. Contra o Novo Horizontino e o Mirassol, ele jogou no 4-1-4-1. Contra o Inter e o América de Cali, ele jogou no 4-4-2. 2 linhas de 4, 2 atacantes. Qual o erro do Dorival pra mim que tá engessando o time? Os lados, ele tem abusado dos jogadores lentos. E a característica do elenco não ajuda. Não ajuda. Entendeu? É difícil. Tecnicamente, temos uma linha de 4 bem ruim. Zagueiros horrorosos. Volantes cansados. Cara, que time hoje vai sobreviver sem... vamos por exemplo. Quem viu os gols de Botafogo e Internacional? Quantos lançamentos o Marlon Freitas deu? Foram 2 assistências de lançamentos para gol. Quem no nosso time de volante sabe lançar? Ranieri sabe? Não sabe. Por exemplo, ou você tem um volante que saiba lançar. Hoje em dia, o futebol... Hoje em dia, é lei no futebol você ter um volante que arme o jogo. Então você precisa ter um volante que saiba lançar ou que saiba avançar com a bola. Quebrar as linhas. Com força física. Fazer como diria meu amigo
Cleverson Busato, fazer o back-to-back. É box-to-box, mas ele e o Thiago Busato falam back-to-back. Não sei o que eles fazem na pescaria, né, pra falar isso. Então, o que falta no Corinthians hoje? Reforços. Não tem jeito. Entendeu? Eu acho que... E uma coisa que eu falei pra vocês, tá? O elenco do Corinthians não tem nada a ver com... A característica do elenco do Corinthians não tem nada a ver com o estilo de jogo do Dorival, tá? Tem esse BO ainda. Tem esse pepino ainda. Então esse é o programa Resenha. E pra finalizar, o Sami Carvalho do Café do Setorista. Mano, o Fábio Santos era especialista, cara. Quando tinha pênalti pro Corinthians, era certeza de gol, cara. Ele tirava do goleiro, batia na bochecha da rede, não tinha jeito, cara. E o que o Sami falou, cara, não sabia não realmente que o Memphis batia cavadinha, tá treinando cavada assim também, né? Eu não me lembro de um pênalti do Memphis que bateu cavada assim em um jogo oficial na Europa. Depois eu vou dar uma procurada pra ver. E na minha memória ele só batia pancada. Só pancada, então foi uma surpresa. E realmente, cara, se ele faz, ele é um gênio, mas como perdeu, é todo mundo descendo o cacete. E ele foi bater justo no Walter, né, cara? Que tem, apesar da idade, ele é muito ágil, né, cara? Tanto que ele cai e volta e pega no meio, cara. Então, porque a bola sai um pouquinho, só se a bola vai realmente no meio certinho, acho que não chegaria não. Mas o Memphis tentou, eu fiquei bravo pra caramba, xinguei muito o Memphis. Mas, o jogador de personalidade tentou fazer algo diferente. E o jogo tava 0x0 também, né? Depois ele acabou dando um passo do escanteio lá, que saiu o gol. Mas é isso aí. E quinta-feira, jogo contra o Racing lá em Montevidéu. O jogo, mano, tem que vencer. Se empatar já era, tá fora. E os caras falaram que tem que vencer os dois jogos. Depende do que acontecer entre Huracan e América de Cali. Não lembro se vai ser na casa do América de Cali agora esse jogo aí contra o Huracan. Mas se for, é muito provável que o América de Cali vença o Huracan. Realmente aí vai ser complicado, então, pra gente se classificar pra próxima fase da Sul-Americana. Caras que complicaram, né, mano? Na moral, cara. Sair da Libertadores, aí vai pra Sul-Americana e sai na fase de grupo da Sul-Americana é uma vergonha, cara. Na moral. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.